Atenção! Esse vídeo não tem o intuito de ofender ou desmoralizar qualquer pessoa, organização ou instituição. É apenas uma forma de trazer uma crítica do ponto de vista diferente, debater e discutir sobre um gosto pessoal e trazer ideias de uma perspectiva profissional, no caso do meu trabalho de marketing. Se o vídeo te entreter e trazer algum sentido para você, eu peço seu fortalecimento com o seu like e a sua inscrição. Vou começar falando um pouco da PEN. No dia de hoje, ela enfrentou a Hair Eton, um time chinês, que eu não tinha tanto conhecimento sobre esse time, mas antes do jogo, eu fiz uma pequena pesquisa para ter uma ideia de qual seriam os meus palpites referente a este jogo. Hoje a PEN ela conseguiu alcançar o top 10 do CS mundial, ficando apenas atrás da Fúria. Então a Fúria estando em 9º lugar e a PEN sendo o 10º lugar, seja da HLTV ou do ranking da Valve. Eu sinceramente estava com boa expectativa da PEN sobre esse jogo. O 2-0 não me surpreendeu tanto, afinal era isso que eu estava esperando, mas pensava que seria um jogo até que, digamos, puxado para a PEN. A PEN fazendo um jogo, mas também a Reton em alguns momentos, em alguns rounds, trazendo algum desafio para a PEN, seja no primeiro mapa da Inferno ou no segundo mapa, que seria a Dust 2. E hoje, querendo ou não, a PEN ela fez o seu jogo muito confortável. Eu poderia chamar de feijão com arroz. Ela fez o feijão com arroz muito bem feito. A Reton encontrou alguns rounds, mas no máximo não conseguiu encaixar. A PEN sempre se encontrava 2 passos à frente do time chinês, não possibilitando a progressão durante os rounds, e isso consequentemente impactou significativamente no final, trazendo a vitória para a PEN, uma vitória muito confortável. Eu sinceramente não esperava esse tão conforto que a PEN conseguiu trazer. Os jogadores deu para notar uma progressão na gameplay de todos os jogadores, NQZ, Biguzeira, Davideus, Snowzin, jogaram muito, eles fizeram ótima participação, não só no individual, mas no coletivo, eles sinceramente foram superiores. Essa PEN trouxe um jogo modesto, eu poderia dizer muito gostoso de ser assistido. Agora falando da MIBR. A MIBR, mesmo sendo o último jogo brasileiro que teve, eles enfrentando a Astralis, eu prefiro citá-los agora em segundo, porque o da Fúria, esse eu vou querer dar um pouco mais de detalhes referente à minha visão, meus palpites que era referente àquele jogo. Referente à MIBR, eu sinceramente não estava com tanta expectativa de que a MIBR fosse fazer alguma coisa, então hoje os resultados não foram assim tão chocantes. Eu aguardava esses resultados, mas pensava que ainda assim haveria um bom confronto entre Astralis e MIBR, até podendo chegar num possível embate entre um a um, tendo que ir para o terceiro mapa e o terceiro mapa sendo muito pegado. Tanto eu conseguia haver margem para a Astralis ganhar e a MIBR ganhar, mas ainda assim pendendo mais para o lado da Astralis. Todavia, antes de começar no pré-jogo, porque esse jogo também foi muito atrasado, tinha o horário para iniciar às 15 horas, acabou iniciando lá para as 17 horas, então foi muito atrasado. Antes mesmo, ali na escolha dos mapas, do map pool, eu até fiquei um pouco frustrado pelas escolhas ali do MIBR, permitindo com que o Astralis tivesse mais conforto nas escolhas que o próprio MIBR. Principalmente o primeiro mapa, que é a Nuke. Eu pensava que seria um pick da Astralis, por ser o mapa confortável deles, na realidade não, foi o pick da MIBR. E quando foram jogar, mostraram que não era um mapa assim confortável para eles, mas um mapa confortável do oponente, ou seja, da Astralis. Da mesma maneira, foi o segundo mapa sendo Anciente. Nos meus palpites, eu pensava que a Anciente estaria presente, mas sendo o último mapa a ser participado.
achava que Nuke não faria parte deste map pool, pois seria banida pela MBR. A Mirage, que foi escolhida como o último mapa, eu pensava que seria uma das escolhas do MBR a serem escolhidas pela própria MBR para jogar, pois se você for nas estatísticas e comparar os jogos da Astralis com a MBR tinha dois mapas de até certo conforto sendo superiores, indicando superioridade, a Anubis e a Mirage. Eu pensava que a Astralis iria banir um dos dois, e dito e feito, ela baniu a Anubis, permitindo, dando essa margem para que a MBR escolhesse o suposto mapa que eles jogariam com determinado conforto, que seria a Mirage. Então, no meu ponto de vista, não teria essa Nuke, teria essa Mirage, teria uma Dust, eventual Dust, não teria uma Trem, pois também seria banida pela MBR. Então teríamos esse map pool Mirage, Dust e Anciente sendo a última. Mas acabou que meus palpites sobre o map pool, nessa perspectiva de visão, trazendo conforto para a MBR para que ela fosse superior à Astralis, seria esse. Mas acabou que eu errei. Acertei apenas a Mirage e a Anciente, mas a Anciente sendo o segundo mapa ao invés do último. E a Mirage, ao invés de ser ser o segundo mapa de confronto pela MBR, acabou sendo deixado por último. E como a MBR não conseguiu alcançar os pontos devidos, não conseguiu o primeiro ponto definitivo para chegar nesse último de destaque, é lamentável que eles não conseguiram passar neste momento desta fase. A MBR ela ainda tem chances de novamente entrar em um confronto e dar prosseguimento e ir para os playoffs, as eliminatórias. Agora a Fúria, eu tenho muita coisa a se falar. Afinal de contas, a Fúria, dentre os 3 times, era que eu estava com mais expectativa, com mais desejo de ver ganhar. Não que a PEN e a MBR não estivesse. A PEN eu estava muito confortável, pois no meu ponto de vista, a PEN conseguia ter levado com conforto como ela o fez. Até muito além do que eu estava imaginando. A MBR estava esperando um confronto, naquela visão que eu apresentei a vocês, que talvez fosse adequado ali uma vitória para a MBR ao invés para a Astralis, mas o MBR não conseguir estava também no meu escopo. Agora a Fúria foi o caso muito à parte, foi realmente surpreendente. Eu poderia dizer que eu fiquei chocado quando estava vendo esse jogo. Eu gostaria primeiro de começar sobre a escolha dos mapas feito pela Fúria e pela SAL. As escolhas dos mapas, no meu ponto de vista, foi muito imprudente por parte da Fúria. Ainda que a SAL não tenha o seu impacto como os principais times Tier 1, ou os times que a Fúria enfrentou anteriormente, como The Mongols, Aurora, VP, mas mesmo assim, jogo é jogo, tem que saber lidar, tem que ter um ponto de vista estratégico. Afinal de contas, se você quer ganhar, você tem que saber jogar com as suas cartas, e não jogar com as cartas do seu oponente. É aí que tá este ponto nas escolhas dos mapas. No meu ponto de vista, a SAL foi muito inteligente. Na escolha dos mapas, se inicia os vetos. Eu pensava que a SAL iria vetar o principal mapa da Fúria, que era a Trem. Neste meu ponto de vista, eu pensava, já estava criando uma estrutura de escolha de mapa, já desconsiderando a Trem, que seria a Trem já eliminada. Afinal, a SAL escolhe que mapa ela ia tirar, então Trem, esquece. Vamos ter que saber jogar com os mapas que está sob o nosso parâmetro, visando a Fúria. Mas acabou que eu fui surpreendido que a SAL não vetou a Trem, mas vetou Mirage, um mapa que, querendo ou não, a Fúria vem desempenhando negativamente. Ainda que ela teve recentemente a vitória contra a VP, e foi uma vitória surpreendente, trazendo uma estratégia totalmente nova, talvez até mesmo a VP, ela foi surpreendida, não esperava todo aquele jogo, aquela gameplay da Fúria, mas mesmo assim, ainda assim, a Mirage não tá trazendo uma perspectiva positiva. Mas enfim, a SAL vetou Mirage. Pensando nisso, a Fúria poderia, então, vetar algum mapa que eles também não estão com muito conforto. Eu pensava nesses 2 mapas, Mirage e Anubis. 2 mapas que, querendo ou não, a Fúria não tem tido um impacto positivo. Principalmente Anubis. Anubis que jogou mais mapas de Anubis, e ainda assim não teve um resultado significativo que nós podemos dizer, bem, aqui a Fúria está confortável. Então eu pensava nesses 2. Mas acabou que a Fúria, ela veta Anciente. Um mapa que
até o presente momento não jogou. No meu ponto de vista, você que tá me ouvindo pode pensar diferente, e tudo bem, mas no meu ponto de vista, essa Anciente poderia ser deixada por último nos vetos, não neste presente momento, porque mesmo que ainda não jogou, poderia surpreender. A Sal também não tem boa participação na Anciente, e a Fúria também não. Então seria muito no jogo a jogo. Quem tem a melhor estratégia, quem tem o melhor coletivo, quem tem o melhor individual vai se sobressair. Porque aqui nós não temos parâmetros a serem planejados e analisados um por um. A Sal não tem um parâmetro para estruturar sua estratégia contra a Fúria, e nem a Fúria tem contra a Sal. Muito menos também tinha contra os mapas que foram escolhidos, tá? É se notar, quem acompanhou o jogo, deu pra se notar que a Fúria não tinha uma estratégia clara contra a Sal, mas a Sal tinha contra a Fúria. Mas tudo bem, no meu ponto de vista, essa Anciente poderia ter sido deixada para os segundo vetos. Mas neste momento, a Fúria teve a chance de tirar esses dois mapas, Mirage ou Anubis, que no meu ponto de vista seria muito mais favorecível a Anubis, que jogou mais e está tendo um impacto negativo. Mas você pode pensar, Vitor, mas e a Mirage? A Mirage ainda poderia ser uma escolha da Sal, mas tudo bem, a Sal, ela vetou Mirage, então não tem mais Mirage. A Fúria poderia ter escolhido Anubis e ela tem até um map pool agora confortável. A Sal, ela vai lá e escolhe Anubis, mas como eu disse, nesse map pool, a Sal poderia escolher um outro mapa, a Inferno, a Dust. Então neste meu map pool não teria essa Anubis para trazer esse conforto. Mas tudo bem, a Sal escolheu Anubis. O que impossibilita da Fúria não ter escolhido a Trem? Este foi um dos pontos que mais me trouxe desconforto. Quando eu vi a Sal escolhendo Anubis, eu vou ser sincero, eu senti insegurança. Eu pensei, pô, aqui a Fúria não se garante para trazer. Mas se ela não escolheu Anubis, mas tem a possibilidade de escolher Trem, opa, aqui ela já se garante. Aqui é o mapa que ela reina. Ok. E quando eu fui ver a escolha da Fúria, que não foi uma Trem, mas sim uma Dust, querendo ou não, a Dust da Fúria é considerável, tem seus errinhos aqui, errinhos ali, mas é campeonato, é jogo. Tinha que escolher a Trem e jogar o jogo que eles sabem jogar perfeito na Trem. E nisso eu já comecei a ficar meio assim, muito preocupado nessas escolhas. Já começou pela chance que tiveram de tirar esse mapa, essa Anubis, mas tudo bem, não tiraram Anubis, não vão ter Mirage, tudo bem. Mas não tiveram a possibilidade de escolher a Trem por escolha própria, é lamentável. Já trouxe esse desconforto. Se pra mim, que sou apenas um torcedor, que só tá analisando o jogo por cima, já trouxe desconforto, quanto mais aos próprios jogadores. Mas talvez eles estivessem se garantindo ali. Mas afinal de contas, o resultado mostrou totalmente diferente. Continuou os vetos, a Sal aproveitou, tirou a Trem, e a Fúria vai lá e tira a Nuke. Um também dos mapas que poderiam ser escolhidos pela própria Fúria. A Fúria também vem desempenhando um papel enorme de positivo na Nuke. Não tinha essa necessidade de ter tirado a Nuke. Ainda que a Nuke também abre margem para que a Sal viesse com uma estratégia muito bem elaborada, também abre margem para a Fúria vir com uma estratégia muito bem estruturada, compreende? Então nos vetos, restando apenas a Inferno, que acabou que lamentavelmente não foi jogado. Então no meu ver, a Fúria, ela perdeu já no seu map pool, nas suas escolhas, que eu até o presente momento, eu não consigo entender do porquê esses mapas favorecíveis não foram escolhidos. Os principais mapas que ela tem tido impacto, que é Trem, Nuke, não foram os principais a serem escolhidos. Mapas que eram os principais a serem vetados, Anubis e Mirage, não foram vetados. Mas tudo bem, você pode pensar, pô, mas é a Fúria que vai jogar. Eu pensava, mas é a Fúria que vai jogar. A Fúria é top 10, top 9. Ele se garante, não se garante? E lamentavelmente, tive que acompanhar um jogo inteiro no qual o time estava muito desfalcado. O time coletivamente não estava bem e individualmente pior. Estavam horríveis. Eu lamento poder dizer isso, porque eu também não tava gostando de ver aquele jogo. Havia sim momentos que a Fúria conseguia abrir o placar, conseguia encontrar um ponto aqui, conseguia fazer alguma coisa interessante, mas ainda assim não foi significativo porque a Fúria costuma fazer. Bem verdade que acabamos de voltar de férias, o time ainda não tá treinando, teve aquela dança do Yekindar, se ele vai ou não vai, se ele fica na Fúria, se ele volta pra Team Liquid, se ele vai pra outro time, se ele não for pra Fúria, quem vai ficar? Qual que vai ser a estratégia?
Tudo bem, nós pode ter essa desculpa. Mas mesmo assim, você consegue perceber que eu não tô falando de um time que tá no top 20, top 30. Nós estamos falando de um time que já tá no top 10. Conseguiu chegar nos playoffs do Major, disputar o Major. Muito bem ainda por cima. Você consegue raciocinar, ter essa mentalidade que eu estou trazendo? E enfim, tem outros pontos que eu gostaria de trazer, mas como toda essa minha análise, podemos assim dizer, é apenas por hobby, apenas por gosto, eu pretendo trazer mais vídeos assim, afinal de contas, eu quero expor essa minha opinião, essa avaliação mais diferente, fora do comum, né, que eu vejo muitos canais trazendo, cada canal traz sua análise, obviamente, isso é maravilhoso, ter essa liberdade, eu ter essa liberdade de trazer meu ponto de vista, um pouco mais diferente, uma análise um pouco mais profunda assim, mas ainda assim, é um gosto, né, é um hobby. E aqui eu também querendo incrementar um pouco do meu lado profissional de marketing. Eu agradeço a você que esteve aqui me ouvindo até o presente momento, escutou minhas sinceras opiniões. Avisei no início do vídeo, não tenho o intuito de defamar, de amaldiçoar, podemos assim dizer, os jogadores, de maneira alguma. É só uma maneira de eu, Victor Silva, ou também aqui, quando for falar sobre jogos, sobre o meu nick, que muitos me chamam de Holy My Brother, tenho apenas um intuito de trazer entretenimento, uma visão diferente, uma crítica diferente, saindo um pouquinho do anormal que eu mesmo acompanho no cenário, nas comunidades. Então, agradeço a você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreva, fortalecendo o meu trabalho. Eu vou dar continuidade com esse canal, trazendo esses dois lados, um pouco do marketing e um pouco de jogos, de gameplays, mas por eu estar com um cotidiano muito corrido, ainda não sei muito bem como vai funcionar. Então, eu só estou aqui apenas aproveitando deste momento que eu tenho de liberdade para conseguir ingressar um pouco dessa minha diversão, desse meu entretenimento. Ok? Agradeço a você que esteve aqui comigo, agradeço a Deus por estar presente aqui e agradeço a Deus por você estar presente me ouvindo. Um ótimo dia e Deus te abençoe.